Aqui para os atributos de processo, então. Olha só, falei a vocês que são 9 atributos de processo. Quanto mais atributos desses daí os processos tiverem, maior a capacidade deles, tá? E vocês vão ver que à medida que os níveis de maturidade vão aumentando, vão entrando mais ou menos atributos de processo. Tá? Então no começo você vai ter lá 2 atributos de processo, depois entra mais um, e assim por diante, até você ter os 9 atributos de processo no último nível, no nível mais alto de maturidade. E por que eu falei para vocês que lembra muito as metas genéricas do CMMI, pessoal? Olha só, por exemplo, o atributo de processo 2.1, o processo é gerenciado. Lá no CMMI, nós tínhamos a meta genérica GG2, né, que era justamente isso, institucionalizar um processo gerenciado, tá? Que era muito parecido com essa descrição aí. A execução do processo é planejada, segue uma política organizacional estabelecida, eu consigo alocar as pessoas corretas para o trabalho correto, eu dou visibilidade à gerência sênior da minha empresa, das coisas que estão acontecendo e assim por diante. Olha lá no 3.1, olha só, atributo de processo 3.1. O processo é definido. É muito parecido, pessoal, com o que a gente viu no CMMI da GG3, né? Institucionalizar um processo definido, escrever de fato um padrão para o processo e assim por diante, tá? Não é a mesma coisa, nós vamos ver aqui que já começa pelo próprio número, né? São 9 aqui, no CMMI são apenas 5 metas genéricas, mas fazendo um paralelo aí são coisas parecidas, beleza? Então, que atributos são esses? Vamos lá. Atributo de processo 1.1. O processo é executado, ou seja, o processo atinge o seu propósito. Isso aí, pessoal, de novo, falando do CMMI, é igualzinho à meta genérica 1. A meta genérica 1 dizia, o processo satisfaz as suas metas específicas. Aqui no MPSBR está dizendo a mesma coisa, só que em outras palavras. Tá? O processo é executado, né? O processo atinge o seu propósito, ele não fala de meta específica, né? Porque não tem esse conceito aqui, mas é a mesma ideia. Tá? Ou seja, o processo atinge os seus resultados. Beleza? Vamos aumentando aí os atributos de processo aí, avançando nos níveis de maturidade, né? Olha só, o processo é gerenciado, atributo de processo 2.1. A execução do processo é planejada e segue uma política organizacional estabelecida. O detalhe aí do MPSBR é que ele quebrou, olha só, em um processo gerenciado, no 2.1 aí, e no 2.2, nos produtos de trabalho do processo é que são gerenciados. Olha só, é interessante isso daí, tá? Porque o atributo de processo 2.1, ele é focado no processo em si. Seja lá qual for, o processo de gestão de requisitos, o processo de gerência de projeto, o processo de medição e assim por diante, tá? O 2.2 é focado nos produtos de trabalho que saem, né, que vêm como saída desses processos. Então, olha só, os produtos de trabalho são identificados, documentados, controlados e avaliados. Tanto vocês vão ver, quando a gente estudar os níveis de maturidade, o primeiro nível de maturidade que aparece esse atributo daí é o nível F, tá? Que vem depois do nível G, aí é o segundo nível depois do nível mais baixo aí, G. E vocês vão ver que justamente nesse nível F aparecem processos muito focados em produtos, em artefatos mesmo, tá? Como, por exemplo, garantia da qualidade, que vai garantir que os seus produtos estão sendo gerados de forma correta. Gestão da configuração, né? Controlar a versão das coisas e assim por diante. Tá? A gente vai ver isso mais na frente. Beleza? Então, a MPSBR deu essa quebrada aí, no processo ser gerenciado e nos produtos de trabalho dos processos serem gerenciados aí em 2 atributos. Ok? O que mais? O AP 3.1, o processo é definido. Existe um padrão para o processo, igualzinho ao CMMI, pessoal. Escrever um padrão, disponibilizar isso na biblioteca de padrão, torná-lo acessível a quem quiser utilizar, escrever guias de adaptação para esse padrão, para você ter os processos da sua organização seguindo um modelo padronizado, beleza? E aí o interessante é que esse 3.1 sempre aparece junto desse atributo 3.2 aqui. O 3.1 ele diz que o processo é definido, beleza. E o 3.2 é que o processo está efetivamente implementado. Esses dois sempre aparecem juntos.
Tá? Já fica aí a dica para vocês. Esses dois atributos, ao longo dos níveis de maturidade, eles sempre aparecem juntos, ok? Então, é até meio redundante, né? Eu não sei porque o MPS resolveu quebrar isso daí. Que basicamente a lógica é a seguinte: uma coisa é o padrão estar definido, né? Beleza, esse é o 3.1, está escrito em algum lugar. Outra coisa é esse padrão estar sendo de fato utilizado, implementado na empresa, que é o 3.2, tá? Para você alcançar os níveis de maturidade, na prática, esses dois atributos sempre vêm juntos, tá? Você sempre, quando tem um, tem que ter o outro também para alcançar aquele nível, ok? Então vamos lá. O 4.1, o processo é medido. Olha só, parecido com o CMMI também, pessoal. No nível 4, né, onde a gente tem um gerenciamento quantitativo. Aí no 4.1, os objetivos de medição são identificados e os resultados são coletados e analisados. Ou seja, esse 4.1, pessoal, é relacionado à própria estrutura de medição. Essa medição sistemática, essa estrutura estatística, matemática de medição é estabelecida aí de acordo com esse atributo de processo 4.1. Esse processo, então, ele está sendo medido. O processo que tiver esse atributo daí é um processo que é medido. Tá? Você sabe quais são as métricas, quais são as medidas e você coleta essas coisas e analisa os resultados. Beleza? O atributo de processo 4.2 diz que o processo é controlado. Tá? É o que de fato, esse atributo aí, pessoal, é o que de fato atua sobre os processos baseado naquela estrutura que foi definida lá no atributo 4.1. Tá? Uma coisa é você definir a estrutura de medição, isso é no 4.1. Você tem as medidas, as métricas estabelecidas para aquele processo. Outra coisa é você controlar esse processo baseado nessas medidas e nessas métricas. Esse é o 4.2, beleza? Então, se o processo tem esses dois atributos, tem essas duas características. Ele é medido e é controlado. Olha só, limites de controle são estabelecidos e ações corretivas são, de fato, realizadas para você tratar o que tem de errado em cima daquele processo ali, beleza? De novo, lembrando, quanto mais atributos desse daí, pessoal, o processo tiver, mais capaz ele é, melhor esse processo é implementado, beleza? Por fim, os últimos dois atributos de processo aí. 5.1, o processo é objeto de melhorias e inovações. Aí a gente está chegando na alta maturidade, né, pessoal? No alcance das melhores práticas. As mudanças no processo são identificadas a partir da análise de defeitos e causas comuns de variação, além das investigações de enfoques inovadores. Então é o seguinte, você tem aquele entendimento quantitativo dos níveis anteriores, dos atributos de 4.1 e 4.2, e quando você tem algo medido, pessoal, você consegue controlar aquilo e entender o que é que está acontecendo de errado em cima daquele processo e aí sim melhorar aquele processo e inclusive não só melhorar, né, como inovar, evoluir aquele processo para além das melhores práticas. Beleza? Ok. No 5.2, o processo é otimizado continuamente. As mudanças no processo, então, que tem esse atributo daí, tem impacto efetivo em cima dele no sentido de alcançar os objetivos relevantes de melhoria para a sua organização. Isso é o seguinte, pessoal. Aquele 5.1 é o que vai aplicar as melhorias. Esse 5.2, se o seu processo tiver esse atributo aí, é o que diz que ele está sendo efetivamente otimizado. Ou seja, é o atributo que vai avaliar o quão relevantes estão sendo aquelas melhorias lá do 5.1 em cima desse processo no sentido de alcançar os objetivos estratégicos da organização em questão. Beleza? Vamos lá. Então, fazendo uns exercícios aí para ver se vocês entenderam bem essa parte. O modelo MPS-BR está dividido em 3 componentes. Modelo de referência, método de avaliação e modelo do negócio. Estão vendo? Isso cai bastante, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. O primeiro, o modelo de referência, né, contém os requisitos a serem cumpridos pelas organizações que visam estar em conformidade com o modelo. Perfeito, né, pessoal? Essa é a referência, é o modelo em si. Agora, o segundo, no caso seria o método de avaliação, é uma descrição das regras para a implementação do modelo de referência pelas empresas de consultoria de software e de avaliação. Pessoal,
qual é o componente do MPS-BR que contém as regras de negócio, que contém aquele contrato, o que deve ser feito para você utilizar as empresas de consultoria, as empresas de avaliação, tá? Dentro de toda aquela estrutura. O modelo de negócio, pessoal, e não o método de avaliação. Tá? O que matou aí, você poderia até se esquecer, mas olha só, empresas de consultoria, de avaliação, você viu ali, né, no âmbito daquela figura do modelo de negócio, tá? Que eu falei para vocês, que são as instituições implementadoras, que são essa espécie de consultoria, né? E as instituições avaliadoras, ok? E, por fim, ele troca de novo, né? O terceiro, que seria o modelo de negócio, segunda questão, contém o processo de avaliação, os requisitos para avaliadores, para averiguação. Errado, né, pessoal? Quem é que contém os requisitos para o próprio processo de avaliação? É claro que é o método de avaliação, né? Então, a questão trocou aí as duas últimas entre si. Falsa questão por causa disso, então. Beleza? Então, olha só, pessoal. Agora a gente vai começar a entrar nos níveis de maturidade. Antes de entrar nos níveis propriamente ditos, do nível G ao nível A, de baixo para cima aí, vamos só revisar aqui o conceito de níveis de maturidade. É a mesma coisa do CMMI. A ideia central, né, é a mesma coisa. Claro que tem algumas peculiaridades aqui. Vamos ver aqui. Níveis de maturidade, olha só, igualzinho aqui. Estabelecem patamares de evolução dos processos, caracterizando estágios de melhoria dos processos. Tá? Então são esses platôs evolucionários, pessoal. Quanto maior a maturidade da sua empresa, melhor são os processos dela. Mais capazes são os processos dessa empresa. Beleza? Cada um dos níveis possui um perfil de processos que indica onde a organização deve concentrar esforços? Sim. O que está dizendo aí, pessoal, é que é igualzinho ao CMMI. Tá? Os níveis do MPS-BR têm conjuntos fechados de processos. Tá? Lá no CMMI, lembrando, né? 7 no nível 2, 11 no nível 3 e assim por diante. Aqui no MPS-BR, como são muitos níveis aqui, pessoal, não vou detalhar os números para vocês, tá? Quantos processos aparecem aí em cada nível. Seriam 2 no nível G, 5 no nível F e assim por diante. Mas são muitos níveis aqui, não é tão importante aqui nesse modelo. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho conjuntos fechados de processos a cada nível de maturidade aí, segundo o MPS-BR, que vai dizer a sua organização aonde é que ela deve se concentrar. Né? Então, no nível G, você tem lá 2 processos, a organização vai se concentrar naqueles 2 processos. Tá? No nível F, você tem mais 5 processos e assim por diante. Beleza? E como é que você progride ao longo desses níveis? Você progride alcançando, primeiro, o propósito de cada processo daquele determinado nível. Isso aí é lógico, né? Você tem que alcançar os resultados daquele processo, isso é o mínimo, tá? Os resultados esperados desse processo, né, eu já falei. E, além disso, esses processos, pessoal, em cada nível de maturidade do MPS-BR, eu falei a vocês, vão ter atributos de processos. Tá? Pode ter mais ou menos, dependendo do nível. Quanto mais atributos ele tiver, mais capaz esse processo é. E cada atributo de processo, esses 9 que a gente viu aqui, tem resultados a serem alcançados. O próprio atributo tem resultados que ele precisa alcançar, que são os famosos RAPs, né? Os resultados de atributos de processos. Beleza? Então é assim que se dá o progresso. Você vai alcançando os resultados dos próprios processos, tá? Ao longo dos níveis, e ao longo dos níveis são adicionados atributos de processos que você também tem que satisfazer os resultados desses atributos. Beleza? Ok, uma figura muito famosa, pessoal, que muita gente... Uma das primeiras figuras que vê aí no MPS-BR é essa equivalência de níveis de maturidade. Então, olha só. Falei a vocês que o MPS-BR tem 7 níveis de maturidade. Enquanto no CMMI, pessoal, nós temos 5, né? Do 1 ao 5. Eu não estou mostrando o nível 1 aí, porque o nível 1 no CMMI nós vimos que não tem processo nenhum, tá? Mas qual seria a equivalência aí de um modelo para o outro? Olha só, você alcança o nível 2 CMMI, aqui fazendo um paralelo no MPS-BR, quando você está no nível F do MPS-BR. Inclusive o nome é o mesmo, né? Nível gerenciado.
Então você começa do nível G, tá? O nível parcialmente gerenciado, onde você vai ter lá dois processinhos básicos. Okay? A gente vai ver quais são eles. Ok, isso não é nada no CMMI por enquanto, mas no MPS-BR já é alguma coisa. E é aí, pessoal, que entra justamente aquela flexibilização que eu falei a vocês. No CMMI, você teria que esperar todos os 7 processos do nível 2 para você ter uma avaliação CMMI. Aqui no MPS-BR não. Você pode ter 2 processinhos básicos aqui no nível G e você já pode ser avaliado nesse nível, ok? Em menor tempo e menor custo. Agora, se você vai lá para o nível F do MPS-BR, aí você tem 7 processos que vão ser equivalentes aí aos 7 processos do nível 2 do CMMI e assim por diante, tá? Fazendo um paralelo aí com o CMMI. Então, parcialmente gerenciado, eu vou para gerenciado. Beleza. O nível E é o parcialmente definido. Vou ter lá um subconjunto de processos aí do que eu teria no nível 3 do CMMI, mas eu ainda não tenho tudo que eu tenho no nível 3 CMMI. Assim como no largamente definido, nível D, eu ainda não cheguei no nível 3 CMMI. Isso só acontece quando eu chego no nível C, que tem o mesmo nome, né, de definido também. Beleza? O nível B e A também são equivalentes aí em nome, tá? E em conteúdo aos níveis 4 e 5 de maturidade do CMMI. Beleza? Essa é uma tabela muito famosa. Vocês vão perceber aqui nos próximos slides, quando a gente for entrando, quais são justamente essas equivalências de processos, tá? Quando você consegue dizer que tem um perfil equivalente aqui no MPS-BR lá no CMMI e assim por diante. É isso que a gente vai ver aqui nos próximos slides, daqui a pouco, quando a gente voltar. Até já!